comum a galera me mandar mensagem falando que eu tenho grana e que eu poderia contratar alguém para cozinhar para mim, não sei por que que eles me veem cozinhando, e eu posto nos stories, eu posto aqui nos daily life eu cozinhando, e ninguém entende. E o cálculo é sempre o mesmo, né? Galera que, principalmente a galera das finanças, adora fazer esses cálculos. Não, mas 1 hora ou 2 você cozinhando, ou sei lá, 3 horas você cozinhando no final de semana, que no meu caso eu cozinho no final de semana para a semana toda, principalmente as refeições principais da dieta. Você poderia pagar outra pessoa e essa sua hora sai muito caro, enfim, aqueles cálculos. Às vezes até tosco, né, que a galera faz de, não, se você pode ganhar mais dinheiro em 1 hora, ganhe dinheiro em 1 hora, em vez de fazer alguma coisa, pague para alguém fazer porque o seu tempo é mais caro. Eu sempre fiquei muito confuso com esse tipo de organização mental relacionada ao dinheiro, porque faz sentido em alguns pontos, mas existe um problema bastante grande quando a gente generaliza isso para outras coisas. Porque um dos objetivos financeiros que eu sempre tive na minha vida era ter grana. Na verdade, acho que era o único objetivo financeiro que eu sempre tive na minha vida. Era ter dinheiro suficiente para entrar no supermercado e não olhar o preço de nada. Nunca foi ter mansão, nunca foi ter carrão, tanto é que eu não tenho. Nunca foi ter nada disso. O meu objetivo financeiro era, eu quero sentar num restaurante e não olhar o preço dos pratos, ou eu quero ir no supermercado e não olhar o preço de nada. Eu não quero saber quanto custa, eu quero comprar e comer bem. E dentro desse objetivo que já está cumprido na minha vida, felizmente hoje eu consigo fazer isso e faço com bastante ênfase, afinal de contas eu devo isso ao Wesley do passado, que sempre quis ter essa possibilidade, então hoje eu retribuo a ele, aproveitando cada minuto que eu tenho. Uma das coisas que eu mais gosto é fazer meu alimento, é comer bem, é comer saudável, em respeito a ele, em respeito ao esforço dele. E a gente não pode deixar essas coisas passar. Caso contrário, a gente vai estar sempre correndo atrás de um futuro e de uma recompensa que nunca chega. E dentro desse momento todo aí, essa reviravolta, um dos objetivos que eu sempre tive também era cozinhar meu próprio alimento. E hoje eu consigo fazer isso. Embora eu faça mais final de semana e eu cozinhe as refeições principais pro dia de semana, cozinhar meu próprio alimento permitiu com que eu aumentasse muito o meu repertório comportamental acerca da alimentação. Então hoje para mim já não é mais um desafio eu cozinhar. No início era um desafio bastante grande porque envolvia rotina de mercado, envolvia logística de mercado. Eu nunca tinha visto tanta louça suja na minha vida e, enfim, era uma questão que de fato eu tinha que deslocar um esforço bastante grande para conseguir fazer aquilo, sendo que hoje automatizou boa parte desse processo. E tal como outros comportamentos que você repete com intenção tendem a virar um hábito, cozinhar foi assim. Então hoje cozinhar para mim está muito mais natural e envolve muito menos esforço do que um tempo atrás quando eu comecei a fazer esse comportamento. Antes disso eu comia marmita, saca aquelas marmitas fitzinhas que você compra? Era esse minha forma de se alimentar. Nunca comi mal, mas não era eu que produzia, não era eu que fazia aquela alimentação, né? No caso, eu cozinhava. Quem produz são outras pessoas. E por que eu quis fazer isso, né? Por que eu quis implementar isso na minha vida? Porque dentro dos estudos acerca de redução de risco cardiovascular, redução de problemas crônicos não transmissíveis, né, como sobrepeso, obesidade, diabetes, dislipidemia, né, que é a alteração na gordura que a gente tem no sangue, HDL, LDL, triglicerídeo e tudo mais, a alimentação é um fator chave. Na verdade, muito provavelmente, se a galera comesse melhor, e aqui eu não estou dizendo que é uma falta de vontade das pessoas, longe disso, tá? Não sou maluco para falar isso. É uma questão até de saúde pública, né, de falta de comer saudável hoje é caro. É muito mais barato você comprar uma traquinas do que você comprar um saco de castanha, tá? E alimento saudável geralmente estraga rápido, né? Frutas, verduras e tal. Então é difícil para uma pessoa que tem dificuldade de colocar isso, armazenar isso em casa, por não ter geladeira e tal. Então ninguém aqui tá falando que não é força de vontade ou não é má vontade, né? Eu tô falando que se tivesse uma condição onde a maioria das pessoas se alimentasse bem, muito provavelmente a gente teria uma redução de uma série de problemas evitáveis, como sobrepeso e obesidade. E outras que chamam de doenças crônicas não transmissíveis, que lotam postinho de saúde e causam um ônus financeiro muito grande para a sociedade. Afinal de contas, quem paga a conta do SUS somos nós, né, que pagamos impostos. E um dos grandes demandas são esse tipo de situação, né, doenças crônicas não transmissíveis, como sobrepeso e obesidade. Sabendo que a longo prazo a alimentação é extremamente importante para você manter a sua saúde, eu fiz questão de, no ano de 2023,
reduzir parte do meu trabalho em alguns contextos e cozinhar meu próprio alimento. Para ter noção mesmo, noção de quantidade, noção de sal, noção de gordura, e isso me fez pesar meu alimento, isso me fez ter noção de quantidade, me fez ter noção do que é um arroz feito com pouco óleo e com pouco sal. Então quando eu vou no restaurante, embora muitas vezes a gente ache que está comendo saudável, muitas vezes sente um gosto de sal, muito óleo no arroz. Então são coisas que ninguém mais me tira, a não ser o Alzheimer. Né? O Alzheimer pode me tirar essas memórias, esse repertório, mas salvo o Alzheimer ninguém mais me tira e eu vou levar pro resto da vida. Então pro resto da vida eu vou ter uma noção muito boa sobre alimentação. E cara, cronicamente isso é incrível, tá? Isso é incrível mesmo. Então se você tiver dentro da sua condição de vida ou se eventualmente mais pra frente você venha a ter, caso você esteja no momento de faculdade, morando em república, sei lá, tudo bem, cara, normal. Essa fase é meio cagada mesmo, a gente come mal, tenta reduzir dano, é o que dá, não tem grana, come no... Enfim, até que o RU aqui era muito bom, onde eu fiz mestrado. Mas na época da graduação era foda, não tinha dinheiro, tinha que comer miojo com salsicha. Mas, obviamente, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu foco, eventualmente você vai chegar no meu sonho financeiro. E você vai poder entrar num supermercado e comprar tudo que você quer sem precisar olhar o valor. Isso é maravilhoso. Mas pode ser uma armadilha muito grande para sua saúde, se você não tiver repertório comportamental suficiente para fazer boas escolhas. Então, desde já, tenta perceber isso, tenta implementar na medida do possível coisas simples, porque você dificilmente estará errado se comer uma fruta por dia, se comer mais verduras, se fizer exercício aeróbico, se fizer exercício resistido, dificilmente você estará errado, tá? E são coisas que valem muito a pena ser criadas nas nossas vidas, porque não envolve um esforço tão grande quanto as pessoas pensam, e uma vez consolidada, os desfechos daquilo são gigantescos para o ponto positivo. Afinal de contas, você vai passar o resto da sua vida comendo bem, né? Ou tendo uma boa noção de alimentação. Isso é muito fantástico, cara, porque a sua saúde agradece a longo prazo, a sua produtividade agradece a longo prazo. Então, se você nunca tinha pensado nisso, pensa em bons hábitos alimentares como uma aposta com ganho assimétrico, saca? Você vai investir muito pouco para um ganho muito grande. É assimétrico. É burrice não fazer, entendeu? Então, dentro do possível, se você tiver esse grau de consciência, essa possibilidade, entenda melhor sua relação com o alimento. Porque a dieta, e eu não tô dizendo aqui agora restrição ou qualquer coisa assim, eu digo a dieta como forma com que a gente se alimenta, é uma das coisas que mais influencia a sua saúde. Então é interessante que você automatize esse processo, porque você não vai conseguir viver a vida inteira se esforçando para comer bem. Você precisa automatizar esse processo. Dificilmente você vai conseguir a vida inteira dando um puta de um gás para conseguir se alimentar bem. Sabe? Aquele gás que você dá de segunda a quinta e depois não consegue mais? Não vai funcionar durante a sua vida, porque é muito cansativo. Então a melhor alternativa que a gente tem é transformar isso num hábito e automatizar esses comportamentos, ok? Então fica com esse insight aí, porque particularmente me ajudou pra caramba. Nos vemos no próximo vídeo.